essa manhã, e ouvindo louvor de manhã agora, e a ministração vai muito na mesma direção. E aí eu agradeci a Deus ali, obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando, a tua graça, o teu amor, a tua bondade vai sendo tão específico com o nosso coração, né? Deus é tão detalhista. E eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículos de 1 a 3. Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 3, sobre Moisés. Então respondeu Moisés. Todos encontraram? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Se você não tem familiaridade, porque você está há um mês, 2 meses. Samuel, não, eu estou há alguns anos e não sei onde está Êxodo. Não me irrite. Então Moisés respondeu e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isto que você tem na tua mão? E Moisés respondeu: uma vara. E Deus disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobre. Moisés fugia dela. Até aqui. Para os que estavam presentes no ano passado, o Álvaro pregou sobre desculpas esfarrapadas, né? Acho que foi em setembro, salvo engano. E esse capítulo, essa pregação do Álvaro foi baseada no capítulo 3 de Êxodo. E a gente vê aqui o último resquício, das desculpas esfarrapadas de Moisés. Moisés, no capítulo anterior, foi chamado por Deus para realizar grandes coisas, e o capítulo inteiro é como que uma briga de Deus com Moisés, uma briga assim até no bom sentido, mas é o Moisés resistindo, dizendo: eu não sei falar, não vai rolar, e colocando empecilhos, colocando barreiras, colocando dificuldades, colocando obstáculos, represando muitas coisas, para não viver aquilo que Deus estava querendo que ele vivesse. E nós sabemos que eram desculpas esfarrapadas, até porque nós conhecemos o final da história. E aqui o texto começa com mais uma desculpa de Moisés. Mas, amados, se nós pararmos por um momento, o cenário era muito complicado. O cenário era muito complicado. Se você pensar o que Moisés tinha em suas mãos e o que ele deveria realizar, você percebe que as desculpas esfarrapadas dele até que tinham algum fundamento, e muitas vezes nós também damos muitas desculpas porque a gente percebe que os desafios são tão grandes, e quando a gente olha para a nossa mão, como Moisés aqui, você tem um pedaço morto de madeira, uma vara, que provavelmente ele usava como um cajado para apacentar ovelhas, para se defender dos perigos que um pastor de ovelhas, como ele era, às vezes tem que lidar. E ele olha para a mão deles, tem um pedaço de madeira. Um Moisés, 40 anos no deserto, já perdeu toda a sua capacidade oratória que ele tinha, porque ele foi criado no Egito, formado no Egito, com as ciências mais avançadas da época do Egito, mas depois de 40 anos no deserto, você vai perdendo muitas das suas capacidades, muito do seu talento acaba sendo perdido, porque você já não usa mais. Ele mesmo vai dizer que se tornou uma pessoa pesada de boca. Então, quando a gente olha para o cenário, de um lado há um homem já agora de certa forma idoso, sem os talentos desenvolvidos que ele tinha no passado, e quando ele olha para a mão dele, tudo que ele tem é um pedaço morto de madeira. E quando ele olha para o desafio é o Egito.
O Egito, nessa época, já é um grande império, mais de 1000 anos, com 1500 anos, um império absolutamente consolidado, poderoso, grande, dominador, que tem na sua frente um faraó, um homem que era reconhecido por muitos da sua época até como uma divindade. Tamanho poder, tamanha autoridade que aquele homem tinha. E você tem de um lado Moisés com um pedaço morto de madeira, do outro lado o maior império do mundo, com o homem mais poderoso do mundo, e um povo debaixo de escravidão. Ou seja, não dá nem para contar com a ajuda da galera, porque eles são escravos. Cada vez que apertava, o faraó piorava as coisas. Quando nós olhamos todo esse cenário, muitas vezes nós nos vemos em situações assim, onde nós olhamos os desafios, olhamos aquilo que Deus pede de nós, olhamos objetivos e alvos que Deus estabeleceu para a nossa vida, mas como é que a gente vai realizar isso? Na nossa condição, na nossa situação de muitas vezes perceber a desproporção que existe entre o que nós temos em nossas mãos, as possibilidades que nós temos nas nossas mãos e os grandes desafios, os grandes obstáculos que teríamos para alcançar. Mas a grande saída desse texto, a grande resposta desse texto, está no fato em que Deus faz a Moisés uma pergunta. E quando Deus faz essa pergunta para Moisés, Moisés responde bem essa pergunta. Deus pergunta para Moisés: o que você tem nas suas mãos? E Moisés responde exatamente o que ele tem nas mãos dele. Muitas vezes Deus nos pergunta: bom, os desafios são grandes, mas o que você tem nas suas mãos? E o que nós gostaríamos de responder, ou o que nós respondemos é: Senhor, eu vou te responder o que eu já tive nas minhas mãos. Moisés poderia passar aqui um relato para Deus de tudo que ele foi no Egito, de tudo o que ele teve de experiência no Egito. Olha Deus, eu não posso te falar muita coisa do que eu tenho agora, mas eu já tive muito ouro, eu já tive uma posição. Hoje eu sou um pastorzinho aqui de ovelhas, mas já fui um cara importante, já fui um cara rico, já fui um cara capaz. Segundo Estevão, Moisés era versado em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e tal. Moisés poderia escolher responder a pergunta de Deus com: vamos falar do passado, vamos falar do que eu tinha, vamos falar do que eu perdi, e interpretar a pergunta de Deus: o que você tem nas suas mãos, com o que você já teve nas suas mãos. Quantas vezes nós vivemos com essa mentalidade? Temos um grande desafio nas nossas mãos, e quando Deus nos pergunta: bom, o que você tem nas suas mãos, para nós começarmos algo grande a partir disso, nós somos aprisionados e paralisados para sempre pensar no que um dia já tivemos. Quando eu tinha aquela Ferrari, mas hoje eu estou andando de busão. Aquela Ferrari ajuda tanto agora, aquele saldo bancário ajuda tanto agora, aquele emprego ia me ajudar tanto agora, aquela situação. E nós somos paralisados e atolados num pensamento sempre do que um dia já tivemos. Mas a pergunta de Deus para Moisés não é o que um dia ele já teve. A pergunta de Deus para Moisés é: o que você tem? Moisés também poderia ter interpretado a pergunta de Deus com: o que você poderia ter? E com isso Moisés poderia responder com todas as suas oportunidades perdidas. Olha Deus, eu não tenho nada,
Mas eu perdi umas oportunidades que eu teria tanta coisa se eu tivesse aproveitado bem, se eu tivesse andado bem, se eu tivesse tal. E nós muitas vezes vivemos no presente com muitas ideias imaginárias, com muitas perspectivas de como a nossa vida estaria hoje, se há 10 anos atrás eu tivesse falado aquilo, decidido daquele jeito, me relacionado com aquela pessoa, casado com aquela pessoa, entrado naquele emprego, feito aquela decisão, fechado aquele contrato. E toda a nossa vida se apega a oportunidades perdidas, e hoje o que o seu coração mostra é uma pessoa ressentida. E talvez não ressentida com a vida, ressentida consigo mesmo. Frustrado e frustrada consigo mesmo. Por quê? Porque parece que tantas portas se abriram. Moisés poderia ter pensado: puxa, se naquela época que eu tentei livrar o povo matando um egípcio, será que se eu tivesse matado 20, 100? Será que se eu tivesse montado um grupo antes? Será que se eu tivesse? Ele poderia aqui ter interpretado a pergunta de Deus: o que você teria se? O que você teria se? Mas a pergunta de Deus não era o que Moisés teria. A pergunta é: Moisés, o que você tem? Moisés poderia também ter interpretado a pergunta de Deus com um futuro. Moisés, o que você terá? E Moisés ficaria apenas pensando o que ele poderia fazer o dia que ele tivesse tais coisas. Deus, hoje eu só tenho um pedaço de madeira aqui, mas um dia o Senhor vai ver, eu vou ter. E nós passamos muito tempo da nossa vida adiando as coisas, até um compromisso com Deus, até uma relevância no reino de Deus, ou uma relevância na vida de pessoas que estão ao nosso redor, a nossa responsabilidade com pessoas que estão à nossa volta, sob o argumento de que ainda eu não tenho o suficiente para exercer e fazer tudo o que eu posso fazer, porque eu não tenho material suficiente para isso, eu não tenho capacidade suficiente para isso, eu não tenho preparo suficiente para isso. Nós vamos sempre postergando para frente o que um dia eu terá, porque o dia que eu terei, porque o dia que eu tiver, aí eu vou poder ser tudo o que Deus quer de mim. Eu lembro de uma história que eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, de uma moça argentina, que aos 17 anos de idade ela foi chamada por Deus para um trabalho missionário junto aos argentinos. E aquela moça estava namorando e ela recebeu aquela palavra de Deus muito direta, muito específica, que falou coisas do coração dela, então só poderia ser Deus falando com ela. E ela falou: bom, eu estou namorando, primeiro deixa eu namorar, me casar, depois que eu me casar eu vou atender esse chamado de Deus na minha vida. E ela fez isso, se casou e logo engravidou. Ela pensou: bom, eu preciso ter um filho, depois que eu educar o meu filho tiver crescido, as coisas, ele já tiver com uma vida própria e puder ir em frente, eu vou atender aquele chamado de Deus na minha vida para ser relevante com o evangelho junto aos argentinos. E o tempo foi passando, ela simplesmente se esqueceu. Porque quando a gente adia demais, a gente se esquece. E a gente aprende a viver sem essa responsabilidade de alguns chamados de Deus para nós. E o filho dela cresceu, começou a namorar, se casou, teve um neto. Ela falou: bom, eu preciso primeiro ajudar o meu filho a cuidar do neto, porque ele trabalha muito, não tem condições de cuidar. Então eu vou dar uma atenção específica aqui para o meu neto. Quando o meu neto estiver aí seguindo em frente, eu vou poder. Mas assim, sabe aquele pensamento que já virou só uma brisa na memória? Já não é nada mais relevante. E um dia estava passando um homem de Deus na porta da casa dela, e Deus disse assim para ele: toque na casa dela. E ela atendeu a porta, disse pois não. E ele nem cumprimentou, ele respondeu assim: assim diz o Senhor, quando tu eras jovem, eu te chamei para realizar grandes coisas de Deus na vida de tantos argentinos, e você simplesmente adiou e jogou tudo para trás das suas costas. Assim diz o Senhor,
você me dará conta de todos os argentinos que vão ao inferno por tua causa, por você não ter assumido a sua posição. E para que você saiba, 200.000 argentinos seriam alcançados através da sua vida. E você me dará conta de todos eles. Pastor Josué Irion que conta essa história. Ele conta que a mulher faleceu no dia seguinte. Isso faz com que nós não possamos interpretar a pergunta de Deus, o que você tem nas suas mãos, com o que você terá nas suas mãos. E muitas vezes o que a gente mais responde é: o que eu vou ter? O que eu terei? O que eu terei? O que eu terei? O que eu terei? E com isso, muitas coisas com as quais Deus poderia usar a nossa vida poderosamente. Você na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos relacionamentos da sua vida. Quanta coisa Deus poderia fazer. Enfim, nós poderíamos aqui trabalhar outros tempos verbais que gerariam uma outra resposta de Moisés. Mas um dos grandes segredos de Moisés, depois de um monte de desculpa esfarrapada no capítulo anterior, e aqui quando ele chega e ouve esta pergunta de Deus, a pergunta de Deus é: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Não o que você teve, não o que você teria, não o que você terá, mas o que você tem nas suas mãos. E é isso que Moisés responde. A minha oração é que nós possamos responder para Deus hoje exatamente aquilo que nós temos. Fala: Senhor, no caso de Moisés, a resposta de Moisés: o que você tem nas suas mãos para livrar milhares de escravos do maior império do mundo contra o homem mais poderoso do mundo? A resposta é um absurdo, mas é verdadeira. O que eu tenho contra tudo isso? Um pedaço de madeira morta. É isso que eu tenho, Senhor. Coloque diante do Senhor hoje o que você tem hoje. E para dificultar as coisas, Deus dá uma ordem para Moisés: então lança essa vara no chão. Talvez Moisés foi tentado a falar: Senhor, não tenho quase nada, você quer que eu jogue fora ainda o que eu tenho? Eu só tenho uma vara morta, mas ainda ela é útil para mim. Pelo menos com ela eu consigo apacentar, com ela eu consigo me proteger. Parece que o Senhor quer que eu entregue o pouco que eu tenho. Como é que eu vou confiar que eu vou sobreviver, que eu vou poder seguir em frente? Quantas vezes nós nos agarramos ao que nós temos? E aí Deus fala: então lança. Não lançar nada, não tenho quase nada, eu vou lançar o pouco que eu tenho. É o resto com o qual eu posso me segurar em alguma coisa que me dá segurança, que me dá uma estabilidade, às vezes a gente se apega a algumas coisas na nossa vida, em algumas esperanças que a gente fala: não, eu só tenho isso aqui, mas eu tenho isso, então agora isso daqui é o que vai garantir o meu futuro, a minha esperança, o meu sono. E aí Deus fala assim: então você vai ter que aprender a abrir mão disso. Aí você fala: então Deus, se você compensar assim com bastante coisa agora, eu até troco, mas lançar assim por lançar não vai rolar. Se o Senhor me der uma barra de ouro por aqui, eu dou a minha vara morta aqui, tá? Então a gente faz. E aí tem horas da nossa vida que não existe barganha, não existe como conversar nesse nível. Deus fala: lança. E às vezes a gente precisa aprender a entregar para Deus algumas coisas que a gente acha que possui, que a gente tem a ilusão de que aquilo é o motivo, a razão, aquilo é o sustento, aquilo é motivo de paz, aquilo é motivo de segurança, aquilo é o que garante. E aí quando você percebe que aquilo também não garante. Quantas vezes, não sei você, amado, tinha uma situação como aquilo que te dava segurança, aquilo que te dava mais tranquilidade, ou algo que você acreditava que, bom, pelo menos isso está nas minhas mãos. Eu não tenho um monte de coisa, mas isso... E aí você começa a perceber que você está perdendo isso. E aí Deus ainda fala: lança, confia. É interessante que Deus, no primeiro momento, pede para que Moisés perca a pouca coisa que ele tem.
A gente teima em manter coisas que deveriam pertencer primeiro a Deus. E vai ser interessante que Moisés não vai perder essa vara. Pelo contrário, essa vara vai ser usada de forma sobrenatural. Porque esse é um princípio da palavra de Deus. É só quando a gente entrega que a gente recebe verdadeiramente de volta. Porque enquanto as coisas que a gente se apega são um ídolo, são a esperança, são a garantia, é aquilo que nos faz dormir, é aquilo que a gente não tem realmente essa coisa. A gente tem um ídolo. E um ídolo tem que ser tirado. Só que quando a gente é capaz de entregar isso, é como se Deus nos desse de volta a mesma coisa, mas num outro nível. Você se lembra de Abraão, quando Deus diz: Abraão, depois de anos, décadas, esperando um filho, aí Deus dá o filho. Aí Abraão se apega àquele filho, porque aquele filho agora é a esperança, aquele filho agora é a descendência. No pensamento bíblico, inclusive, é a garantia de que você há de continuar pela história. Por quê? Você continua no seu filho. E aí ele recebe aquele filho, se apega àquele filho, a esperança está naquele filho. Aí Deus vem e pede aquele filho: Abraão, você vai ter que me entregar esse filho. E agora? Era o futuro, era a garantia, era esperança. Agora não dá mais para esperar mais 25 anos. E é interessante que Abraão entrega e recebe Isaac de volta. Mas agora ele recebe um filho, e não mais o ídolo, a esperança, a garantia do futuro. Quando ele entrega Isaac, é quando ele verdadeiramente recebe Isaac. Só quando nós entregamos as coisas verdadeiramente para Deus, nós a recebemos de verdade, como aquilo que elas efetivamente são. E é isso que vai acontecer. Moisés recebe de volta aquilo que ele entregou. Martin Luther King, que foi um pastor do século passado, ele disse assim: tudo aquilo que eu mantive nas minhas mãos como sendo meu, tudo aquilo que eu segurei como se me pertencesse, fosse meu, como garantias minhas de futuro, de todas as coisas, eu perdi. Mas tudo aquilo que eu falei: Deus, é teu. Deus, em primeiro lugar é teu. Está aqui, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor não precisa cumprir toda a minha agenda do que eu gostaria que isso acontecesse com isso. É teu, Senhor. Ele diz: tudo aquilo que eu entreguei para Deus assim, eu as tenho até hoje. Eu as mantenho até hoje. Só quando a gente consegue entregar, é quando a gente verdadeiramente recebe de volta algo novo, algo verdadeiro. Moisés lança, e o que ele recebe agora de Deus, se você manteve a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no versículo 20. Nós lemos o versículo de 1 a 3, a vara de Moisés. Olha o que diz agora o versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Eu gosto demais desse texto. A vara de Moisés agora é vara de Deus, porque ele entrega aquilo que ele tinha nas mãos dele. Era uma vara morta, mas agora era de Deus. E quando se você se familiarizar com a história de Moisés, você vai ver que tudo aquilo que Deus realizou na vida de Moisés, os milagres, os sinais para a libertação do Egito, para o sustento do povo, para vitórias de batalha, foi com a representação visível dessa vara. Quando Moisés erguia as suas mãos com a sua vara, o povo vencia a batalha. Quando Moisés deu com a vara no mar, o mar se abriu. Todas as pragas, a maioria delas vai aparecer assim, Deus dizendo: ergue a tua mão com a tua vara. E as pragas aconteciam. Muito do segredo do que foi e do que é a vida de Moisés passou por este momento em que ele foi capaz de responder: o que você tem?
Ele disse: eu tenho só isso, uma vara morta. Então lança. E ele lançou. Muitos os desdobramentos da vida de Moisés, das histórias dos milagres, era feito por meio desse memorial. Cada vez que Moisés pegava aquilo e usava para a libertação do povo, é a libertação que começou com uma confissão de que só se tinha uma vara morta, e mesmo assim o pouco que eu tenho é de Deus. E foi um instrumento de libertação, foi um instrumento de vitória de batalhas quando Moisés erguia, foi um instrumento de sustento quando Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha. Quantas coisas da história de Moisés que nós amamos, que nós olhamos e curtimos e vemos e achamos, olha o poder de Deus, acontecia por meio de um memorial. O memorial do dia em que Moisés confessou que tinha pouco, e que mesmo esse pouco era de Deus. Tudo que acontece depois, por meio dessa vara de Moisés, é uma lembrança, amados, que o pouco que nós temos, o pouco que nós somos, se for de Deus, se for de Cristo, é poderoso nele. O louvor falou muito sobre isso, sobre a gente represar muitas coisas porque a gente não entrega. Represar muitas coisas, né? Quero me esvaziar do passado, a música diz, das desilusões e tal. Fala tantas coisas desse, precisamos viver um tempo de Deus nas nossas vidas, mas não estamos vivendo. E muitas vezes é porque nós estamos justamente fazendo o contrário do que Moisés fez. Diferente de Moisés que falou, eu tenho só isso, nós falamos, eu tive, eu teria, eu terei. E quando Deus diz lança, a gente guarda, a gente mantém, a gente é teimoso. Que nós possamos entregar, e talvez você olhe para a sua vida e pense assim, Samuel, essa vara morta é uma representação da minha vida. Essa vara morta é como eu me vejo quando eu olho no espelho. Porque com certeza essa vara morta um dia foi uma vara viva. Com certeza ela esteve de alguma forma ligada ao solo, à vida da terra. Essa vara pode ter frutificado, essa vara pode ter gerado folhas e frutos verdadeiros. E agora era uma vara morta. E talvez você olhe para a sua vida e você se lembra disso. Puxa, eu sou alguém que já deu tanto fruto, alguém que já floresceu tantas vezes, só que hoje eu sou uma vara morta. E essa resposta de Moisés é uma fotografia da sua vida. Eu sou essa vara morta, Samuel. Pois é, o versículo 20 diz que essa vara agora era a vara de Deus, e por ser vara de Deus voltou a viver. Que você vê no texto que ela se transforma inclusive numa serpente, para ser um instrumento de Deus para pressionar Faraó, libertar o povo. Aquilo que uma vez foi vivo e que morreu, voltou a viver, mas só quando foi lançada, só quando se transformou vara de Deus. Eu não sei o que pode ter matado muitas coisas no seu coração, mas eu quero dizer que se você se entregar a Deus de verdade, e assim como essa vara ganhou uma nova qualidade, ela não é mais a vara de Moisés, agora é a vara de Deus. Que se você puder colocar o seu nome e dizer, eu sou só um Samuel, uma vara morta, mas de Cristo. Então ela é poderosa, então ela pode realizar muita coisa, ela pode ser relevante. Deus pode usar muitas coisas, mas tudo isso, amados, vai começar quando nós respondermos, o que é que você tem? Coloque nas mãos de Deus, lance tudo isso para que seja de Deus em primeiro lugar. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. Eu não sei que dimensão essa palavra possa ter falado ao seu coração, mas eu creio
totalmente que Deus queria que essa ministração fosse assim hoje. Desde o louvor até essa palavra. E que Deus hoje faz essas perguntas para nós. Uma pergunta e um desafio. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? E segundo, um desafio. Lança. Coloca nas mãos de Deus isso. Entrega isso nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu não sei como é que vai ser isso. Acho que eu não tenho controle disso. Nunca teve. Nunca teve. Tem uma história de um livro que nós estamos lendo, que chama Confissões de Agostinho. E lá tem uma mulher incrível, que é Mônica, que é a mãe de Agostinho. E ela ora muito pelo filho dela. Agostinho só quer saber de pecado, tal. Agostinho até orava e falava, Senhor, me dá a pureza, mas ainda não. Adia. Um dia eu terei. Um dia eu terei. E aquela mulher orando, anos orando. E ele nasceu na África, né? E aí ele falou, poxa, eu vou viajar, vou lá para Milão, para Roma, né? Em primeiro lugar Roma, que era a capital do império. A mãe ficou desesperada. Deus, eu aqui orando, agora meu filho vai para longe. Se ele vai para longe agora, porque na minha mão eu faço, né? Mal ela sabia que era justamente ele indo embora, que Deus ia colocar uma pessoa no caminho de Agostinho, que foi um cara chamado Ambrósio. E Agostinho ficou assim, virou um admirador de Ambrósio, vamos assim dizer. E por causa dessa admiração, ele vai conhecer a Cristo verdadeiramente, vai se entregar, vai parar de adiar e vai ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Mas enquanto aquela mãe achava que não, enquanto eu estiver na minha mão, enquanto estiver aqui, ele está uma droga, né? Em outras palavras, só quer saber de farra, mas está aqui na minha mão. Então, mal ela sabia que quando eu não estivesse mais na mão dela, é que as respostas às suas orações seriam atendidas. E que a viagem dele para longe era justamente aquilo que traria a salvação verdadeira de Agostinho. Então, entregue, Senhor. Eu percebi que estava na minha mão, mas eu não tinha controle sobre isso. Pois é, a gente nunca tem. O problema é que sempre a gente acha que tem, mas não tem. Então nós vamos orar sobre essas duas coisas, amados. Em primeiro lugar, a pergunta de Deus para você. O que você tem? Você vai ser tentado agora a falar, não, mas eu já tive, mas eu teria, mas eu terei. E a sua cabeça vai virar um turbilhão. E a pergunta não é essa de Deus para você essa manhã. A pergunta é o que você tem. Feche seus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, talvez como este pedaço de madeira morto que Moisés tinha. Um pedaço de madeira que tinha muita história para contar, de muitos frutos, de muitas folhas, mas hoje era um pedaço morto de madeira. Nós celebramos tanto, celebramos a Páscoa, que está ligada à libertação do povo. Nós celebramos tantas coisas, nós nos lembramos de tantas histórias que estão ligadas à vida de Moisés. E há uma vara que foi usada para tantos milagres, para tantas provisões, para tantas vitórias. Mas é tão difícil, ó Deus, entender que isso começa com uma pergunta. Moisés, o que você tem nas suas mãos? Senhor, quando nós olhamos os desafios que existem na vida de cada um de nós, quando nós ouvimos as promessas de vida que o Senhor tem para cada um de nós, quando nós pensamos até tudo aquilo que o Senhor poderia fazer nas nossas vidas, mas aquilo que nós temos nas nossas mãos é tão difícil de acreditar, é tão difícil de confiar que possa ser verdade, ou que grandes coisas realmente possam acontecer a partir da nossa vida e daquilo que nós temos, porque é tão pouco perto do tamanho dos desafios. Mas Senhor, nós ouvimos a Tua pergunta nesta manhã, e nós queremos responder como Moisés, pouquinho, mas respondeu com verdade.
pouquinho, mas respondeu com sinceridade. Pouquinho, mas respondeu exatamente o que o Senhor perguntou. Moisés, o que você tem? Talvez aqui, ó Deus, amados, que são tentados a lembrar de tantas coisas que perderam. Amados que são tentados a lembrar, ó Deus, de tantas oportunidades que poderiam ter colocado as suas vidas em rumos diferentes. Há tantas vidas aqui que veem tantas possibilidades para o futuro, a partir de tantas coisas que podem acontecer. Mas hoje nós queremos falar do nosso hoje, ó Deus, daquilo que nós temos hoje. E queremos entregar isso diante de Ti. Até aquilo que nós achamos que é pouco, que nós queremos segurar, nós queremos entregar a Ti, Pai. Tudo, Pai, desde daquilo que fazemos, desde aquilo que temos, nossa família, esta igreja, sonhos de cada um, o trabalho de cada um, queremos lançar a Ti. É Teu, Senhor, é Teu. É Teu, Senhor. E usa poderosamente, Senhor. Nós queremos pedir a Ti que, assim como muitas pessoas podem estar aqui como Moisés, nas suas desculpas, nas suas limitações, Senhor, nós queremos pedir a Ti, move os corações e dá vida aquilo que um dia já teve vida e por algum motivo está morto. Você no seu lugar, amado, se você quiser diante de Deus, com uma expressão visível de que essa palavra é para você, e você se vê tendo que responder a algo assim, você se percebe neste mesmo momento de Moisés, no seu lugar, com uma representação visível do seu coração, levante a sua mão para Deus e fala: Senhor, eu sou esta pessoa que tem respondido sempre o que eu já tive, o que eu teria, o que um dia eu terei. Eu tenho me apegado a algumas coisas e não tenho lançado, mas esta manhã eu quero fazer isso, ó Deus. Levante a sua mão no seu lugar. Vamos orar com as nossas mãos erguidas, juntos. Se você se percebe como Moisés, se você se vê como ele, Senhor, veja cada mão levantada. Cada mão levantada nesta manhã, Senhor, em primeiro lugar é uma gratidão a Ti, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. E o Senhor preparou esta manhã do louvor à palavra para ministrar na vida de tantos amados. Em primeiro lugar, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque nós não somos escravos nem do nosso passado nem do nosso futuro, e o Senhor pode fazer grandes coisas a partir do que temos hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, aumenta a fé do nosso coração para sabermos que o pouco que nós temos hoje é poderoso quando se torna Teu. Quando se torna Teu, quando se torna, é pouco, mas é de Cristo. Parece pouco, mas é de Cristo. Morreu, mas se é de Cristo, há ressurreição. Se é de Cristo, há ressurreição, porque Ele é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus, ó Deus, reaviva os corações dos Teus filhos. Como tem sido ministrado, que esta represa possa ser destruída nesta manhã, e os rios possam correr, e os rios possam fluir na vida de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está represado, seja livre nesta manhã, em nome de Jesus, ó Deus. Faz o Teu milagre nas nossas vidas, Deus, baseados na Tua palavra, e baseados aqui, Senhor, no compromisso de cada um. Nós queremos dizer: nossa família é Tua, nosso trabalho é Teu, nossos sonhos são Teus, esta igreja é Tua, nossos filhos são Teus, são Teus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Que haja, assim como houve em Moisés, um começo de um novo tempo a partir desta resposta e a partir deste lançar nas Tuas mãos. E que a partir do capítulo 4 de Êxodo, o livro de Êxodo se torna uma máquina de vida, uma máquina de libertação, de vitória, de provisão. Senhor, nós queremos confiar que é isso que acontece quando nós confessamos o pouco que temos,
o pouco que temos e lançamos nas tuas mãos. Mas tratamos do que temos e não do que tivemos, do que teríamos ou do que teremos. É teu. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.